Hoje nós vamos falar sobre o pilar do desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Eu não sei se você já teve aquela sensação de se sentir perdido, perdida na vida. Você está fazendo um curso que você não sabe porque trabalhando, porque só por trabalhar, né, para pagar contas, falar, eu tenho que pagar minhas contas, então eu vou trabalhar. Ou mesmo você está dentro de um relacionamento por estar. Eu tô nesse relacionamento. Sabe quando você olha a sua volta e para sua vida, tá? E não vê muito sentido nas coisas que você está executando no seu dia a dia. Você já sentiu assim? Você já teve essa sensação? A vida ela vai acontecendo e nos encaminhando, nos direcionando, tá? Para relacionamentos, para cursos, empresas, para ações que muitas vezes deveriam ser provisórias, mas que ficaram definitivas em nossas vidas. Definitivas que eu posso falar é por um tempo muito longo, por um tempo muito longo. E por que que nós permitimos? Claro, só ficou porque nós permitimos e nós não agimos para mudar esta situação, ok? Mesmo nos sentindo insatisfeitos. Eu conheço muitos profissionais, inclusive eu fui um deles, que estavam insatisfeitos com o seu trabalho, estão atualmente insatisfeitos com o seu trabalho por muito tempo. Você fala, há anos eu não curto o que eu faço, não me satisfaz. Muitas pessoas que não curtem os próprios relacionamentos e muitas outras coisas. E tudo isso pode ter uma causa comum, a falta do autoconhecimento. Você fala, pô, Tati, o que tem a ver? Quando nós não nos conhecemos profundamente, propriamente, dificilmente nós conseguimos nos realizar como pessoa, como mãe, como pai, como profissional. Difícil. E claro, mais difícil ainda você se sentir feliz nessa vida. Por isso que o autoconhecimento ele é o caminho para o equilíbrio e para a paz em nossas vidas. Eu acredito bastante o autoconhecimento. Você quer se sentir bem na vida? Você quer se sentir parte integrante da vida? Se realizar como pessoa, realizar seus sonhos, você precisa, acima de tudo, se conhecer. E complementando, nós somos seres humanos e nós precisamos de coisas novas, nós precisamos de novos ambientes, novas tecnologias, novas pessoas, novo tudo. Nós precisamos nos transformar, isso é fato. Nós nos sentimos, eu vou utilizar o tédio, nós nos sentimos entediados, ok? Quando nós, por muitos anos, executamos a mesma coisa. Há anos eu vou nessa empresa, há anos o meu relacionamento, há anos isso acontece, há anos. Chega uma hora que você se cansa disso, mesmo se aquilo foi um sonho para você. Poxa, eu comprei a casa que eu queria, só que eu tô há 20 anos na casa que eu queria. Será que eu ainda quero essa casa? Há 20 anos atrás eu queria, fui lá e conquistei. Então, nós precisamos essa melhoria, né, esse desenvolvimento em todos os aspectos de nossas vidas. E isso é uma constante e que nós, por muitas vezes, ignoramos, nós deixamos de lado. Nós ficamos com aquela sensação de eu tá funcionando minha vida, tá rodando, então eu vou ficar aqui no meu relacionamento, na minha empresa, eu tô pagando minhas contas, eu não vou mudar, eu não vou agir. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas e já foi a minha, inclusive. E o que eu quero falar com você hoje são alguns passos para você se conhecer. Eu acabei de falar que o autoconhecimento, ele vai te realizar, ele vai te fazer feliz. Então, vamos falar de como
chegar nesse autoconhecimento? Como me conhecer? Pode parecer engraçado, e o fato de nós convivemos conosco 24 horas. Nós somos a pessoa que mais estamos com a gente. E, por incrível que pareça, tá? Não é nem um pouco engraçado, isso eu posso falar que é triste. Por incrível que pareça, nós não nos conhecemos. Como assim, Tati? Você não sabe, você não para, as chances são que não. Você não para se avaliar, para saber as suas reações, o porquê das suas reações, se seu nível de orgulho é X ou Y, se seu nível de vaidade é K ou Z. Nós não paramos para analisar os nossos sentimentos, enfim, tudo. Nós não nos conhecemos a fundo. E isso é a nossa realidade. Nós não fomos treinados para isso. Inclusive, muitas pessoas falam, você precisa de um psicólogo. Psicólogo? Não tô louco. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim. Pois é. O que é a psicologia? É uma ciência que ajuda no autoconhecimento. Por isso que eu estou comentando. É uma ciência que ajuda. Então, quando você quer se conhecer, você fala, eu preciso me conhecer, você busca alternativas. É o como. E é disso que nós estamos falando agora. Eu vou direto ao ponto, tá? Se você quer se conhecer, você já tomou a decisão de mergulhar fundo, fala, eu vou fazer uma autoanálise, eu vou saber quem eu sou de verdade. A primeira coisa que você tem que fazer é compreender que isso é um processo e esse processo é doloroso. Dói por quê? Porque você vai descobrir um monte de coisa que você não vai te agradar, que não vai te agradar. Isso é fato. Nós somos um diamante bruto que temos que lapidar. O diamante, quando você encontra, ele não é aquela pedra linda, brilhante, reluzente, não. Ela tá suja, ela tá toda disforme, ok? Então você tem que lapidar aquilo. Nós somos como um diamante, nós somos valiosos como um diamante, mas precisamos lapidar. E o que é essa lapidação? Essa lapidação são as situações que acontecem em nossas vidas que nos transformam em pessoas melhores. A tendência é que a gente se torne pessoas melhores. É uma jornada a longo prazo e nós estamos o tempo todo em transformação, o tempo todo com as situações que nós passamos. Mesmo que, às vezes, em um nível pequeno, um nível baixo, digamos assim, porque às vezes, eu aprendi um pouquinho com aquela situação. Às vezes acontece, ou às vezes nós temos um salto, nós chamamos isso de um salto, né? Você fala, caramba, eu passei um período da minha vida que, olha, o quanto eu evoluí. Acontece, é um salto. E nós precisamos saber que nós vamos descobrir coisas que nós não apreciamos dentro de nós. E isso exige maturidade e honestidade e muita coragem para você encarar aquilo. Você tem que ser honesto, você fala, tudo bem, eu sou assim, hoje. Amanhã eu vou deixar de ser, por quê? Porque eu vou mergulhar para poder me transformar. Tá tudo bem. E exige muita coragem para você fazer isso, para você tomar essa decisão de transformação. Porque o autoconhecimento, ele não para no fato de você saber quem você é. Você precisa saber quem você deseja ser. Isso é crucial. Qual é o seu... Hoje, você é o ponto de partida. Qual é o seu ponto de chegada? Responda essa pergunta, aonde eu quero chegar, ok? A segunda coisa para você chegar no autoconhecimento, né, o como fazer uma autoanálise, é você estar aberto para mudanças, você receber as mudanças, as transformações da vida, das situações, das pessoas em sua volta e as suas transformações, inclusive, receber de forma natural, de forma amena, de forma literalmente que vá
te mudar de nível, ou seja, de uma percepção não dolorosa, uma percepção de alegria, de contemplação. E principalmente nós precisamos estar dispostos, né, a nos transformar. Você precisa querer essa transformação. Não adianta nada você falar, ok, eu vou mergulhar e descobrir quem eu sou e pronto. Não, não está pronto. Para você descobrir quem você é, você tem que ter um ponto de chegada. Você precisa saber aonde você quer chegar, porque você vai se transformar. As chances são que sim. Então você precisa querer se transformar. E isso, diga-se de passagem, eu particularmente acho muito bom. Deixar o nosso eu para trás. Essa é uma etapa importante, você entender. Nós temos até um período, tem pessoas que comentam sobre um período de luto, né? Umas fases da vida. Fala, nossa, a minha vida é feita de fases. Eu acredito nisso. São fases da vida. Porque nós nunca mais seremos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos. E isso é maravilhoso. Pelo menos é uma coisa que eu acredito. Agora vamos na prática, né? Você fala assim, Tati, tá bom, mas como realmente eu consigo fazer? Que exercício para poder saber quem eu sou? Para fazer uma autoanálise, um reconhecimento, um escaneamento aqui. Como? Recomendação 1. A primeira recomendação. Tire um tempo para você. Se possível, diariamente. Todos os dias, fique sozinho, fique sozinha, ao menos 10 minutos. Isso é importante, esse momento para você se conectar com você. Nós temos muitos papéis na vida, nós temos muitas atribuições e o que nós menos fazemos é nos conectar conosco. Nós não nos olhamos no espelho, nós não perguntamos para nós se nós estamos gostando ou não, se nós queremos aquilo ou não. Muitas vezes passa batido isso, nós negligenciamos isso. E é por isso que muitas pessoas se sentem mal, se sentem perdidos, se sentem frustrados, cansados, exaustos, inclusive. Por que será? Porque se desrespeitam, entende? E mesmo, e se desrespeitam como, de propósito? Muitas vezes não. Muitas vezes as atribuições diárias são tantas que acaba sendo negligenciada a coisa mais importante, nós. Então, por isso que a minha primeira recomendação é coloque na sua rotina 10 minutos para você. Você com você mesmo. Eu, particularmente, eu faço isso quase que todos os dias, para ser honesto, quase que todos os dias. E quando eu estou lavando louça, é um momento especial para mim. Eu não gosto de lavar louça, mas é um momento que eu falei, caramba, já que eu tenho que estar aqui todos os dias, eu vou parar para refletir nesse momento. Eu vou parar para refletir sobre a minha vida, sobre questões pessoais. E assim eu faço, muitas vezes. E você vai perceber com o tempo, foi o que aconteceu comigo, que isso vai se tornar um hábito. No começo, nós não precisamos, no começo nós precisamos, né, nós precisamos ficar lá rigorosamente, falar tudo bem, eu vou tomar banho e nesse momento que eu estou tomando banho, nesses 5 minutos do meu banho, eu vou parar para refletir. Você precisa ir lá e se puxar, como eu falo, né? Você precisa se puxar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só que com o tempo, aquilo se torna um hábito, principalmente se você vincular o fato dessa autorreflexão com alguma coisa, com alguma outra atividade. Como assim? Tem muitas pessoas que correm, falam assim, nossa, eu vou pensar. A pessoa sai para correr. Nossa, isso é muito clássico. Tem pessoas que nadam, tem pessoas que vão na praia mergulhar, E o que acontece? O que é tudo isso, né? Eu vou lavar a louça, né? E o que é isso? Dona de casa é fogo. As pessoas se isolam por um determinado momento para poder fazer uma autorreflexão. Bill Gates, eu vi um documentário dele, ele tem o hábito de andar. A mulher dele falou, nossa, o Bill quando está pensando e
fazendo uma reflexão, ele anda feito um animal enjaulado, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ela falou isso no documentário. É a forma que ele encontra de fazer o cérebro se focar na reflexão. Ok, então a minha sugestão, a minha recomendação é que crie o seu hábito peculiar. Pode utilizar um dos nossos, não tem problema, mas crie o seu hábito. Em que momento você vai parar 5 minutos para poder pensar em você, para poder pensar nas suas ações, nas suas reações, nos seus desejos e sonhos, em que momento? Faça isso. 5 minutos, 10 minutos por dia é o suficiente. Coloque isso na sua rotina. Crie esse hábito, ok? A minha segunda recomendação é: escreva um diário. Escrever vai dar muita clareza para você, muita clareza, porque o que fica aqui fica vagando, você não tem certeza, é um mundo à parte, fica como se fosse no imaginário, apesar de muitas vezes não ser só imaginação. Enfim, quando você coloca em letras garrafais na sua frente, você fala, poxa vida, eu sou isso, eu fiz aquilo. Quando você faz um diário da sua vida, você fala, como foi o meu dia? E você coloca lá os seus sentimentos, as suas reações, se você agrediu, se você não agrediu, se você foi bondoso, se você não foi, se você conseguiu, se você não conseguiu, coloca lá, faça um diário. Isso é muito valioso, tá? Isso é muito valioso para você conseguir se descobrir, para você conseguir se entender, se compreender. E essa prática, vai fazer você enxergar muitas coisas que talvez a sua mente esconda, ela esteja escondendo nesse momento. E isso acontece muito, tá? Nós ficamos nos burlando, nos sabotando e nós não vemos o que nós não queremos. A gente só enxerga aquilo que a gente quer. Isso é fato. O cérebro é setado para isso. Se eu falar para você, não vejo o elefante rosa, você vai ver o elefante rosa agora. Por quê? Porque eu te dei um comando. Apesar de ter te colocado um não, eu fui clara. Veja o elefante rosa. O cérebro, ele processa essa informação. Ele só vai ver o que você quer. E você não vai ver que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa, enfim, que seja. Se você não gostar daquilo, é difícil, é desafiador, como dizem o pessoal da PNL, é desafiador nós olharmos para nós e enxergarmos uma pessoa que nós não gostamos tanto assim. Então, colocando no papel, com honestidade, com integridade, isso vai te dar muita clareza. Coloque no papel as situações que você passa e a forma como você reage com elas. Você vai encontrar um padrão, inclusive. Você vai encontrar um padrão das suas reações, um padrão comportamental. E com isso, você vai poder ir ajustando a sua vida, o seu curso, conforme o seu desejo, conforme o seu ponto de chegada. Lembra que eu falei que você precisa de um ponto de chegada? Então, isso são marcadores. Isso vai te fazer, olha, eu estou conseguindo caminhar um pouco mais. Antes eu era pior naquela situação, hoje eu estou melhor. Aquilo vai te ajudar a desenvolver marcadores, inclusive. É uma forma simples e eu diria que muito eficaz de você se conhecer, de uma autoanálise. Mas lembre-se que integridade acima de tudo. Desafiador, eu sei. Pratique essa ação diariamente, se possível, diariamente. E hoje eu utilizo o áudio. Eu tenho um aplicativo onde todas as noites eu pego e gravo como foi o meu dia, como eu reagi e quais tarefas que eu fiz, quais tarefas que eu deixei de fazer, se eu consegui. Inclusive, eu dou um score, eu dou uma nota para o meu dia, para ir me acompanhando.
Eu faço isso, eu tenho esse hábito. E você vai perceber, você vai entender que é inevitável, conforme você vai se analisando, você ou escrevendo ou falando, você vai mergulhando naquelas palavras e você vai entendendo e encontrando aquele padrão comportamental que eu acabei de falar, que isso vai acontecer. E nós vamos percebendo muitas coisas, inclusive solucionando muitas questões dentro de nós. Quando muitas vezes nós falamos, quem que ouve quando nós falamos? O áudio também é uma coisa muito poderosa. Quem que ouve quando nós falamos? Quem está mais perto somos nós. A primeira pessoa a nos ouvir somos nós mesmos. E se você se ouvir, você vai entender se você está sendo congruente, se você realmente acredita naquilo, se você realmente está agindo de acordo com o que acredita, enfim, você vai descobrir muita coisa quando você se ouve. Então, escreva, fale você. Pare 5 minutos. Coloque essas duas ações que eu acabei de falar, coloca na sua rotina, pratique. E você vai ver o quanto você vai se conhecer. Mas continuando, a terceira recomendação que eu faço para você se conhecer, de verdade, é agradeça. Pratique a gratidão. Nossa, isso é mais do que poderoso. Isso é fundamental para você conseguir ter paz na vida, inclusive. Pratique a gratidão. A gratidão, com ela, você vai ser capaz de entender tudo o que você é como pessoa, como ser humano, e o que você conquistou como ser humano e como profissional, inclusive. Como assim? Eu não estou falando só sobre coisas materiais. Eu conquistei uma casa. Não. Quando nós agradecemos, nós não agradecemos só aquilo que nós temos, principalmente aquilo que nós somos como pessoa. Eu agradeço por ter conseguido contribuir com aquela família do lado, com os meus vizinhos que estavam precisando. Eu tive força e eu consegui. Eu agradeço por conseguir ter vencido a barreira da procrastinação essa semana. Eu fiz. Eu não fiquei lá desistindo, colocando desculpas. Eu fui lá e fiz. Eu agradeço pela minha força. Então, isso é mais valioso do que ter coisas. Acredite. Por quê? Porque isso ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Podem te roubar lá fora. Podem te roubar seu celular. Podem te roubar qualquer coisa. Mas não podem te roubar o que você tem dentro de você, as suas habilidades, as suas conquistas, o seu potencial. Isso é muito valioso. Agradeça. Agradeça a todos eles, cada um, a todos eles. E ter o hábito de agradecer, além de te ajudar no autoconhecimento, você vai aprender a olhar para as coisas que você é e tem na vida. E isso vai fazer você se conhecer. Mas além disso, vai trazer muita serenidade, vai trazer muita paz para você poder enfrentar todas as dificuldades na vida, que temos pela frente. Certamente, porque cada dificuldade você fala, poxa vida, tem gente que tem muito menos que eu. Tem gente que não é capaz disso. Olha o quanto eu superei. Eu sou forte, eu consigo. E quando você agradece, dá clareza, você consegue enxergar tudo isso que muitas vezes estava lá, escondidinho, dentro de você, no baúzinho fechado, lacrado, você jogou a chave fora, entende? Quando nós falamos de autoconhecimento, nós pegamos essa chave, né, e abrimos o baú de Pandora, né, o cofre de Pandora, e muita coisa você consegue enxergar. E isso é estupendo, é maravilhoso. Agradeça. Nós somos um baú de surpresa, né? Basta você abrir. Simples assim. A minha quarta recomendação é que aí é para os experts, aí é para gente que realmente, raiz, que realmente quer se conhecer.
Peça feedback. O que é feedback? É retorno. É eu perguntar para você, e aí? O que eu estou falando tem valor? O que eu estou falando, você acredita? Eu estou conseguindo passar a verdade para você? Aquilo realmente tá contribuindo de alguma forma com a sua vida? Me dá um feedback. Me dá uma resposta disso de verdade, honestamente. E eu gostaria de verdade do seu feedback. Então, se você fizer isso com as pessoas à sua volta, se você perguntar para o seu chefe, para o seu colaborador, para a sua empregada doméstica, não sei, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para todas as pessoas à sua volta, você perguntar: e aí, como é que eu estou agindo com você? É difícil, é desafiador, é desafiador. Então, isso é um nível bem elevado, mas se você tiver esse hábito, se você criar esse hábito de perguntar, e aí, como é que eu fui com você? Eu tem uma pessoa que me ensinou uma coisa assim, muito interessante. Eu não falo para minha mulher que eu amo ela. Eu pergunto para ela, você se sente amada? Isso é, isso é feedback. Isso é interessante. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque às vezes nós achamos que estamos dando laranja e estamos dando uma maçã. Ah, mas os dois são saudáveis, Tati. Ok. Só que é o que a outra pessoa gosta? É o que a outra pessoa quer? É o que a outra pessoa precisa? Enfim, é o que eu queria dar? Enfim, são várias perguntas que você pode se fazer, que você deveria se fazer, inclusive. Isso é prática, tá? Ah, eu nunca fiz isso, Tati. É desafiador, né? Sim, é desafiador. Eu também tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. Me perguntar, e aí, o que você acha de mim? E o medo? E o medo? Só que quando você está aberto para mudanças, para transformações, lembra que eu acabei de falar lá no começo? Você precisa estar aberto, você precisa querer. Pois é, quando você está aberto, você recebe aquilo de coração aberto, literalmente. E essa é uma das coisas mais valiosas que eu aprendi, é que as pessoas elas têm muito para falar sobre nós, assim como nós temos para falar das pessoas que nós convivemos. Basta você perguntar para elas o que elas acham sobre as ações e reações que nós estamos tendo, a ideia delas no geral sobre nós. Você certamente vai se surpreender. E naturalmente que isso é muito. Você vai se surpreender. Naturalmente que é necessário você saber filtrar as críticas destrutivas que você vai receber nesse processo. São muitas. A maior parte das pessoas vai te criticar ferrenhamente, mas, via de regra, é uma forma rica e muito fácil de saber quem de fato você é como pessoa e o que as pessoas estão achando de você. As pessoas adoram falar, nós gostamos de falar. Use isso a seu favor. Pergunte. Passe a perguntar. Usa isso a seu favor. Se eles gostam de falar, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, pergunte. Essa é uma etapa que exige muita maturidade, muita mesmo. Mas eu acredito que nós somos capazes. Nós somos capazes se nós realmente queremos evoluir. Coloca lá na sua rotina. Faça isso, pergunte em aqueles momentos descontraídos e que realmente que você está conectado. Principalmente se vocês estiverem sozinhos. Você vai lá com o seu pai, vai fazer uma caminhada, não sei, ou tá almoçando sozinho com a sua mãe, não sei. Pergunta. Peça integridade e honestidade. Fala, e aí, o que você acha aí? Depois você analisa se realmente aquilo não contribuiu para você se descobrir, para você saber um pouquinho mais sobre você.
Pronto, essas são as 4 ações que eu recomendo para você que diariamente você pratique, coloque na sua rotina. E você vai desvendar, certamente, você vai desvendar o seu eu interior. Quem é você? Você vai conseguir responder essa pergunta. Saber o que te faz feliz de verdade, saber o que te faz acordar e despertar todos os dias. Certamente você vai conseguir esse feito que poucas pessoas conseguem. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Aprendam, pratique, tá? Essas 4 recomendações e seja uma pessoa melhor. Conheça-se mais, ok? Então, até a próxima, pessoal.